Bom, pessoal, bom dia. Então, como eu falei para vocês, né, que ia falar um pouquinho aqui, um exemplo sobre como que faz o cálculo, né? Nós vimos lá quais são as premissas, né, que são consideradas para o cálculo tarifário, de acordo com o grupo de... Na verdade, era a empresa que se tinha, né, de política de transporte, que anteriormente, antes do Ministério da Infraestrutura, que foi extinguido, né? Mas alguns municípios aí que não têm um programa de tarifa próprio se baseiam aí no cálculo tarifário do JPOT. Bom, então nós tínhamos visto lá a questão da conceituação do que compunha a tarifa em si, né? Então a gente considera a tarifa como nada mais que o rateio do custo total do serviço, e esse custo total a gente vai ver que ele é composto por custo variável e custo fixo em si, né? Então nada mais é que a tarifa é o rateio desse custo total por usuários pagantes. Por que eu falo só pagantes? Porque a gente vai ter ali, né, o número de passageiros equivalente. Você vai ver que o número de passageiros equivalente ele toma por cálculo, né, uma percentagem de passageiros que não são pagantes, ou seja, passageiros que têm isenção total ou isenção aí parcial da tarifa. Então, para o cálculo da tarifa, né, vai ser necessário o número de passageiros transportados, a quilometragem percorrida. Por que quilometragem percorrida? Porque no custo variável, como nós vimos lá atrás, ele faz a análise em relação ao total de km que está sendo percorrido, né? Já o custo fixo, independente se eu percorro 30 mil km ou 1000 km, né, o custo vai ser o mesmo, certo? Então, quilometragem percorrida, o custo quilométrico. O custo quilométrico corresponde à soma dos custos variáveis com o custo fixo. Os custos variáveis, né, eles mudam em função da quilometragem percorrida pela frota e é dividido em custo com combustível, com lubrificante, com rodagem, peças e acessórios. E o custo fixo, eles são gastos, né, que independente da quilometragem percorrida, como já falamos. E considera aí no seu cálculo. Custo capital está dividido em depreciação e remuneração. Despesa com pessoal e despesa administrativa, né? Então, o custo total do serviço ele vai corresponder ao custo quilométrico, né, acrescido do quê? Das tributações que a gente tem aí, né, na localidade, traz como o imposto sobre serviço, né, o PIS, o COFINS e a taxa de gerenciamento, onde o COFINS e a taxa de gerenciamento ele vai mudar de município para município. Bom, então para mim fazer o cálculo da tarifa em si, né, é necessário que eu tenha o quê? É necessário que eu conheça dados. Na atividade 6, eu pedi para vocês escolherem, né, o tipo de veículo que iam trabalhar, escolher o chassi, escolher a carroceria e também como material de rodagem. Então, aquele mesmo veículo que vocês escolheram para fazer a atividade 6, vocês tomam por base para realizar a atividade 7 aqui também. Porque você vai precisar do quê? Do preço do combustível. Lembrando, gente, tudo atual, tá bom? Para ficar mais verídico aí, vocês compararem depois também com o real preço da tarifa aí do município na qual vocês estão fazendo. Então, vou precisar do preço do litro de combustível, preço do pneu novo para o veículo leve, pesado ou especial. Lembrando que depois, quando eu vou fazer lá o meu cálculo da tarifa em si, eu tomo por base a análise da minha frota total. Só porque as ponderações elas são feitas por tipo. Então, se você está considerando que na sua frota vai ter veículo leve, pesado e especial, você tem que fazer análise para cada um primeiro, para depois acrescer elas lá na sua frota total. Então, os custos de rodagens todinho aí, né, seja para o tipo de veículo leve, especial ou pesado, o custo de recapagem, o custo da câmara de ar e o custo do protetor aí também para a rodagem para esses veículos. Chassi, né, em si também, você vai precisar do preço do chassi, dependendo do chassi que você colocou aí. Salário mensal de motorista. Se você não tem nenhuma, vai implantar novo, não tem nenhuma modelagem, assim, pega a base do salário mensal que é pago na região para motorista. Salário mensal do cobrador, salário mensal do fiscal e despachante, se necessário também, né, em si. Benefício mensal total, esse benefício mensal total está relacionado com os benefícios que incidem, né, então como vale alimentação, vale transporte, saúde, seguro-saúde, etc., né, creche também, algumas empresas oferecem. Remuneração mensal total da diretoria,
A despesa anual da frota total, ou seja, com o seguro de responsabilidade civil em si, né? Também entra aí despesas como o imposto veicular em si, né? O IPVA, e o seguro do veículo também, certo? Detalhe, pessoal, aqui são dados que vocês precisam para trabalhar. Vocês vão ver que ao longo do cálculo aqui, como eu apresentei para vocês na definição também do custo fixo e variável dentro dos custos operacionais do cálculo tarifário, a gente usa alguns limites, né, limites inferiores e limites superiores. Esses limites são calculados em função dos apontamentos que a gente está utilizando. E dentro lá do site do GPOT, você colocar GPOT e vai abrir uma aba ainda dentro do antigo Ministério de Transportes, né, em si, a própria aba da empresa, né, que está explicando como que faz esse cálculo, né, ponderado para obter os limites inferior e superior. Para a gente não é interessante, né, a gente fazer, porque a gente está fazendo uma simulação hipotética. Mas se você for trabalhar com isso futuramente, em função, né, das atualizações aí que a gente tem da inflação, você tem que pegar e fazer essa reponderação aí se você for utilizar os limites, ok? Para ter um novo limite superior e inferior. Então, primeiro, né, a primeira coisa que eu preciso saber aí, né, é o preço do meu veículo. Então, como eu falei para vocês, você tem que escolher se a sua frota vai ser veículo leve, pesado ou especial, ou se vai ter os três, certo? No exemplo que eu dei no Excel, eu utilizei só o veículo especial, se eu não me engano, em si. Então, você vai escolher o tipo de veículo e como que é o preço desse veículo. O preço desse veículo é composto pelo valor que é do chassi, né, mais o valor da carroceria, né. Aí você, professor, mas por que não é junto? Porque muitas vezes, né, muitas vezes não, em 100% das vezes são montadoras diferentes. A carroceria você compra de um tipo de empresa, né, e o chassi de outro. E a carroceria, ela vai estar em função daquilo que vai satisfazer a sua necessidade. Então, pode ser que pro mesmo chassi, eu utilize carrocerias que tem 30 bancos, né, em si, com duas portas, e pode ser que eu utilize carrocerias aí com ônibus rebaixado com 48 bancos e 3 portas, certo? Então, tem que ter o preço aí do chassi e da carroceria. Então, o valor do veículo, ele vai ser composto por chassi mais carroceria. Daí, o que a gente tem? A gente tem que dentro do veículo, da tipologia do veículo, né, para o custo do veículo em si, quando a gente vai comprar, a gente compra, né, o veículo e os custos de rodagem, né, eles incidem posteriormente, certo? Então, eu preciso saber qual que é o custo de rodagem aí que eu vou precisar. Então, com isso, o custo de rodagem vai ser composto pelo quê? Pelo somatório do custo do pneu, do custo da câmara, mais o custo do protetor. Isso, né, eu multiplico em função do quê? Em função do quanto que eu vou ter, né, o quanto as unidades que eu vou ter de rodagem ali em si, e também do quantidade que eu vou precisar durante a vida útil daquele pneu. Então você vai ver que para um pneu, a maioria das vezes eu utilizo duas câmaras de ar, né, uso um protetor. Mas no caso aqui para o cálculo do veículo, eu considero um único pneu, uma única câmara, um único protetor, certo? Então no veículo especial que a gente pegou, né, então eu vou pegar o valor do veículo especial. Desse valor, eu subtraio o somatório do custo do pneu, do custo da câmara e do custo do protetor, certo? Bom, feito isso, né, entrando já também dentro da parte do cálculo do veículo, agora o cálculo dos custos aí, né, que a gente precisa, que vai incidir para a gente ter o valor da tarifa lá na frente, né? Então, com dados operacionais, né? Então, eu preciso ter o cálculo primeiro do número de passageiros equivalente, depois da frota, né, em si, a quilometragem percorrida, o percurso médio mensal e o índice de passageiro equivalente por quilômetro, certo? Bom, então o número de passageiros transportados, né, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar nada mais que a média dos últimos 12 meses, né, ali. Se você não tem a média dos últimos 12 meses, o que acontece, né? Você vai pegar dados em relação à sua modelagem, certo? Então, desse valor aí, você vai pegar e segmentar a quantidade de passageiros que tem um percentual X ali de desconto. Se for passageiros que tem 100% de desconto, você separa num grupo, passageiro com 50% de desconto no outro e 25% de desconto no outro.
E os passageiros sem desconto, né, que tem ali, que paga 100% da tarifa e outro, certo? E o cálculo do número de passageiros equivalentes transportado por mês, ele vai ser nada mais que é a quantidade de passageiros aí com desconto, certo? Daí você vai pegar e multiplicar isso pelo percentual de desconto que tem. Então, por exemplo, suponhamos que seja estudantes e tem 1.000 estudantes aí. Então, vai ser 1.000 vezes, a parênteses, 1 menos, é 50% de desconto? Então, 50 dividido por 100. Fechei parênteses tudo. Aí você fala assim, mas eu transporto também 1.000 estudantes, transporto 500 idosos 100%. Então, vai ser mais 500 vezes, né? 1 menos 100 sobre 100. Beleza. E, feito isso, né? Tá precisando dividir ali qual que são os grupos aí que tem desconto. Somo com a quantidade de pessoas que eu transporto aí sem desconto. 10.000. Então, mais 10.000. Então, o número de passageiros equivalente para você aí por mês, né? Vai ser composto por esse somatório entre a quantidade que você transporta, que paga a tarifa total, a quantidade que você transporta que paga a tarifa 50% dela e a quantidade que você transporta que está isento totalmente da tarifa. Ok? Bom, eu não sei se vocês recordam, né, lá na nossa aula passada, sobre a vida útil do veículo, certo? Em si. Porque aqui no cálculo da frota, né, eu levo em consideração a questão da vida útil, porque é interessante manter o veículo desde quando o custo de manutenção dele, né, ou de troca em si, seja menor do que o custo de você adquirir outro novo. Se o custo de você adquirir uma frota mais recente, né, em si, uma frota mais nova, ele seja igual ou superior ao custo de você manter aquela antiga ali, então você tem que pegar e trocar. E lembrando que a vida útil aí premeditada, né, e aconselhada para se ter para veículos leves, ela é até 7 anos, né? Para veículos pesados, 10 e para veículo especial, 11, certo? Então, no somatório aqui da frota operante, você vai pegar nada mais que somar a quantidade de veículos que você tem por tipologia e por questão de idade dele, né? Aí você fala assim, professor, mas por que eu tenho que somar por questão de idade? Imagine só, por mais que você tenha ali na sua frota de ônibus, do seu terminal de passageiros, né? Os ônibus chassi, todos FHC 500. As carrocerias todas da Volvo, né? Em si. Só porque você tem a quantidade ali de 1.000 veículos. 300 é do ano de 2015. 600 é do ano de 2018 e 100 é do ano de 2020. A depreciação desse que está em 2015, né, o valor de decréscimo de queda dela, né, que vai gerar no meu veículo, então quanto ele está perdendo, vai ser superior ao que está em 2018. Então por isso que a gente tem que segmentar para depois, na hora que você estiver fazendo lá a parte do cálculo fixo, né, você não ter omissão de uma variável, certo? Perdão. Então, nada mais é, né, que eu somo aí a quantidade de veículos que eu tenho da minha frota, né, e a quantidade de veículos que eu tenho aí destinados a estar em operação. Então, a minha frota total, né, nada mais é que se eu vou ter veículos leves, eu faço o somatório dos leves, mais o somatório dos pesados, mais o somatório dos especiais, certo? E a frota reserva, o que vai ser? A frota reserva nada mais é que vai ser a minha frota total, né, em si, menos, né, a quantidade da minha frota operante, né? Lembrando, minha frota operante é a frota que está lá, que é destinada todo dia. Aí lembra, sabe, professor, mas qual a quantidade que eu coloco ali para frota reserva? Nós vimos lá que é em torno, né, de 15%, certo? Para que se ter o quê? Para não ter tanta perda, né? Então a minha frota total reserva vai ser a quantidade total menos, né, a quantidade operante. Beleza? E como que é a quilometragem, né, percorrida? A quilometragem percorrida eu faço, pode ser feita em base da média nos últimos 12 meses em si. E se você não tem, né, a média dos últimos 12 meses, você vai pegar o valor ali em relação à modelagem. E vai ser somado também com o quê? Com a quilometragem improdutiva, que é a quilometragem morta que a gente fala.
que é essa quilometragem morta? Recapitulando. É a quilometragem, né, que eu vou percorrer no percurso que eu vou pegar meu ônibus na garagem, ele ir até o meu terminal, ou ele ir até o primeiro ponto de embarque e desembarque, e vice-versa, na hora que eu saio, né, encerro o expediente ali, vou pegar aquele veículo e guardar, certo? Lembrando que esse percentual nós vimos, né, ele não pode exceder, né, a 5% aí da minha, vamos dizer, da minha linha, né, em si, da quilometragem que está programada na modelagem, certo? Então, a quilometragem mensal percorrida vai ser o tanto de quilômetros que eu percorri no mês, considerando a quilometragem produtiva mais a quilometragem morta. E que é o percurso médio mensal, professor? Então, com dados da quilometragem mensal percorrida e com dados da frota operante, né, o percurso médio mensal ele vai ser nada mais que a quilometragem percorrida dividida pela frota operante. Dali eu vou ter a quantidade de km por veículo, né, durante o mês, ok? Bom, e o índice de passageiro equivalente por quilômetro, né? Vai ser o quê? Nada mais que a quantidade de passageiro equivalente mensal que eu tenho, né? Eu pego os dados dele, pego os dados da quilometragem mensal percorrida e o índice de passageiro equivalente vai ser a quantidade de passageiros que eu tenho ali, equivalente mensal, dividido pela quilometragem mensal percorrida. Daí eu tenho os passageiros, né? Aí, por km por mês, ok? Bom, então aqui foram os dados operacionais, né? Até nessa parte aqui nós vimos como que se obtém o custo dos insumos, então isso aqui é a pesquisa básica, né? Os insumos em si, então combustível, tudo pesquisa de mercado, o valor do chassi, o custo do veículo em si, que envolve chassi, carroceria, menos os custos de rodagem, né? Que então são pesquisa básica. Aqui o cálculo do número de passageiros equivalentes, né? Em si, que corresponde aos passageiros pagantes e aos passageiros que têm descontos. Os dados operacionais também que correspondente à sua frota, né? De veículo pesado, veículo leve ou veículo especial, ou ambos os três, separando por grupo, né? A tipologia e o ano em si. A frota reserva, a quilometragem percorrida, considerando a quilometragem produtiva e a quilometragem morta, né? O percurso médio mensal e o índice de passageiros por quilômetro, né? Equivalente. Aí. Então, agora a gente vai entrar, né, na parte dos custos variáveis para posteriormente entrar no custo fixo e lá no fim, com esses dados todos, né, envolvendo o que? Dados de custo variáveis, do custo fixo, dos insumos e dos dados operacionais, eu consegui ter o valor da minha tarifa. Os meus custos variáveis, eu vou tomar por base, né, valor dos custos com combustível, lubrificante, rodagem, peças e acessórios, e depois, lá no final, com esses dados todinho, eu consigo calcular o custo variável total. Aqui, primeiro você vai pegar o preço, né, de 1 litro de combustível. Lembrando, pega dados atualizados. E o coeficiente de consumo, né? Esse coeficiente de consumo, não sei se vocês lembram na aula passada, né? Na primeira aula, na verdade, que a gente falou dos custos variáveis. Então, sem ser a passada, a anterior, da antepassada. Que esses limites, centro inferior e superior, estava relacionado com a tipologia e a idade da minha frota, certo? Mas vamos, a fim de simplificação, vamos utilizar esse coeficiente de consumo mesmo, que o próprio chicote dá pra gente. Se você quiser fazer o seu, você pode fazer no manual, lá no anexo 1, ele tá explicando como faz cada um. Tem umas ponderações, só que pra gente aqui, como eu falei pra vocês, não é o objetivo, né? E o coeficiente de consumo aqui vai ser o quanto que eu gasto de litro por km. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né, do especial, aí, que é o que a gente usa. Então, utiliza um limite inferior aí de 0,53 e superior de 0,65, certo? Então, como que é feito o cálculo de combustível por km, né? Então, nada mais é que o preço do litro, né, ali daquele combustível, vezes o coeficiente de consumo. Então, por exemplo, o preço do litro do diesel tá 4 e alguma coisa ou 5 alguma coisa, gente. Eu não sei o valor do diesel. Vamos pegar aí 4,5, 4,30, né? Então, 4,30 vezes, né, o coeficiente de consumo. Vou pegar o coeficiente de consumo e considerar que o veículo ele tem um bom desempenho. Então, vamos considerar que ele está gastando... Opa,
Tá gastando aí 0,53. Então vai ser 4,30 vezes 0,53, certo? E o custo do combustível ponderado por quilômetro, né? Que vai ser? Nada mais é que vai ser o custo do combustível já vezes o seu coeficiente de consumo, certo? Multiplicado, né? Como a gente viu aqui na parte 70, pelo a quantidade, né, que eu tenho ali da minha frota, certo? Então, o cálculo do combustível ponderado por quilômetro vai ser isso, vai ser o valor que você tem, né, de consumo e de custo de combustível por quilômetro, vezes, né, a quantidade de veículos que você tem aí. Então, você vai ter o valor em reais por veículo vezes km, certo? Aí você fala, qual que é o custo total aí, né, desse combustível, custo total do combustível ponderado por km. Daí você vai fazer nada mais que somar, né, esse custo ponderado aí da tipologia leve, da tipologia pesada e da tipologia como é que chama? Da tipologia especial, certo? Daí, né, para se obter o custo do combustível ponderado por km, que eu considero ali, nessa parte anterior, quando eu multiplico pelo tipo de veículo, considero a minha frota total. Só que aqui, depois de somado, eu vou pegar esse valor todo que eu consegui, somado pesado, somado leve e somado especial, vou dividir pela minha frota operante, certo? Bom, o preço, né, lubrificante. Eu pego o valor do preço unitário de 1 litro de combustível, né, em si, e multiplico nada mais pelo coeficiente de consumo de lubrificante, que limite inferior vai ser 0,04 e limite superior 0,06. Bom, qual que é a quantidade de veículo? Quantidade de veículo não, a quantidade, né, o custo que a gente vai ter aí com rodagem, né? Eu divido também por veículo pesado, por veículo especial ou por veículo leve. Lembrando, a quantidade que eu vou ter necessárias, né, de pneus para veículo leve vão ser 6, para veículo pesado também vai 6 e para veículo especial vão ser 10. A quantidade de recapagem que eu vou considerar aí, né, durante a vida útil em si, para o veículo vai ser 2 para cada, né? Então vou utilizar uma quantidade aí de câmara de ar recapagem 10 e para protetor também 2 e para protetor também vão ser 2, certo? Então como que é feito esse cálculo? Primeiro, o valor do pneu vezes a quantidade. Então o valor que vamos pegar o especial, fica mais fácil. Valor do pneu vezes 10, guardo o resultado. Valor da recapagem vezes 10, também guardo o resultado. Se você, né, for o tipo de pneu, não sei se vocês lembram lá, aquelas duas tipologias que a gente tem. Deixa eu ver se eu recordo. O radial, né? O pneu radial que a gente tem. E a outra tipologia que me fugiu aqui. Para elas, para cada delas vai ter um tipo de recapagem diferente, ok? Um vai precisar de menos recapagem que o outro. Então o valor da câmara de ar também vezes 10 vezes 2, que é a quantidade de câmara que eu considero aí durante a vida útil do pneu. E né, protetor vai ser o valor do protetor vezes 10 também vezes 2, que ao longo dessa vida útil desse pneu, repara que o pneu eu não multipliquei por mais nenhuma custo de recapagem ou de outra coisa não, porque é a vida útil dele mesmo, né? Para eles, eu considero que ao longo da vida útil daquele pneu, vão precisar de 2 câmaras de ar e 2 protetor, certo? Vocês vão ver que algumas recapagens, elas aceitam até 3 recapagens por aí. E com isso você tem um custo, né, aí de rodagem do seu veículo em si. Então, custo de pneu, custo de recapagem, custo de câmara e custo de protetor, certo? Radial e diagonal, pessoal. Bom, então o número de recapagens, né, do tipo diagonal, ele vai ser de 2,5 a 3,5, limite superior. E o radial vai ser de 2 a 3, certo? Então, o custo total de rodagem vai ser o custo do pneu em si, né? Mais o custo de recapagem, mais o custo da câmara de ar, mais o custo do protetor. Lembrando que aqui na recapagem você vai entrar com um desses limites superiores aqui que você está usando. Então, por isso, você tem que definir lá na parte do seu cálculo se o pneu é do tipo diagonal ou se o pneu é do tipo radial.
E qual que é o valor do limite que você está utilizando. Se for diagonal, é entre 2,5 e 3,5. E se for radial, é entre 2 e 3. Certo? Então, a mesma coisa a gente faz para o veículo leve, para o veículo pesado, para o veículo especial. Daí eu tenho o meu custo, né, total de rodagem. Aí, certo? Quanto à vida útil em si do veículo, né, do veículo não, do pneu, a gente tem aí, de acordo com esse quadro, também do tipo de pneu em si, para limite, para diagonal, limite inferior até 70.000 km e por superior 92 e por radial 85 e 125. Uma coisa que é interessante vocês analisarem, né? O pneu radial, a vida útil dele, além de ser maior, ele vai precisar do quê? Do menor número de recapagens, tá vendo? Por que você fala isso? Porque na própria configuração do pneu, você vê que eu tenho os flancos que vão entrepassando uns aos outros, né? Em si. No diagonal, a gente tem o radial é longo, né? O diagonal a gente tem formação de alguns frisos aí metálicos, né? Então ele demanda mais vamos dizer, mais é capaz assim, do que o outro. Bom, e o cálculo então da minha do meu custo de rodagem, né, em si por quilômetro, vai ser nada mais que o meu custo total aí de rodagem dividido, né, 104 por a vida útil, aí a quantidade de quilômetros, quer dizer, percorrida aí que o pneu vai pegar e conseguir, se é para veículo leve, se é para veículo pesado ou se é para veículo especial, certo? Então entra aqui custo total, né, de rodagem do meu veículo especial dividido pela quantidade de quilômetros que aquele pneu vai pegar e conseguir adotar. Lembrando que está relacionado com essa vida útil aqui, né, em si. Então, independente se ele pesado, especial ou leve, né, você vai trabalhar com esse intervalo aqui. Se for diagonal de 70.092, se for radial 85 a 125. E o custo ponderado aí de rodagem ponderado da rodagem por quilômetro vai ser nada mais que esse custo da rodagem por quilômetro, né, multiplicado pela quantidade de veículos, né, que eu tenho ali na minha frota total em si. Então, eu pego essa quantidade de veículos também separado por tipologia e depois eu somo elas todas e tenho o valor total ali da minha frota. E se eu quero realmente saber qual que é o custo ponderado da rodagem por quilômetro efetiva, né, eu vou pegar esse valor todo acrescido, né, sendo composto por veículos, custo ponderado de rodagem para veículo leve, pesado e especial, vou dividir para minha frota operante, ok? Então eu tenho aí o quanto que gasto por km. Lembrando, né, não sei se vocês perceberam, todos os resultados do custo variável sempre vai ser monetário por quilômetro, monetário por quilômetro. Já quando nós chegarmos lá no custo fixo, né, vai ser monetário vezes veículo por mês. Peças e acessórios também, pessoal, vou trabalhar aqui tudo com a questão dos limites inferior e superior, né? Então, você entra aí com o valor do seu veículo leve, aí, né? O valor dele, em si, o custo das peças que você pegou lá, multiplicado por esse coeficiente, o limite inferior ou superior, dividido pela frota operante, ok? Isso para leve, especial e pesado. O custo ponderado, do mesmo jeito, eu pego esse valor que eu obtive, aqui utilizando o custo das peças vezes o coeficiente dividido pela operante, e entro multiplicando aí pela minha frota total, ok? Depois eu segmento eles por tipo e somo como todo e faço relação à minha frota total operante de novo. E qual que é o custo variável total, né? Ele vai ser compreendido pelo quê? Então vamos voltar aqui atrás. Vai ser compreendido pelo custo do combustível, né? Por quilômetro. Então, custo combustível por quilômetro. Somado pelo custo de lubrificantes por quilômetro.
Então, custo de combustível por quilômetro mais custo do lubrificante por quilômetro, mais o custo da rodagem por quilômetro, certo? Mais o custo das peças e acessórios por quilômetro. Então, esse vai ser o custo variável total. Então, custo de combustível por quilômetro, mais custo do lubrificante por quilômetro, mais custo das peças por quilômetro, mais custo da rodagem por quilômetro, mais custo das peças por quilômetro. Então, daí eu tenho um custo variável total. Isso para cada tipologia, certo? E em relação a ele ponderado, né? O que eu vou pegar? Eu vou pegar todos os ponderados. Se a gente viu que a gente fez ele segmentado, né? O custo do combustível por quilômetro, e fizemos o custo do combustível ponderado por quilômetro. Para rodagem, a mesma coisa. Rodagem por quilômetro e ponderado rodagem por quilômetro. Para lubrificantes, do mesmo jeito, e para peça, do mesmo jeito. Então, se eu quero ponderado, então eu vou pegar o custo total ponderado. Ok? Agora, quanto aos custos fixos, certo? Nós vimos, né, que em relação aos custos de capital, né, eu entrei com o cálculo da depreciação e a remuneração do veículo em si. Para veículos leves, a gente trabalha, né, com veículos interessantes em si de 1 até 7 anos, para veículos pesados até 10, para veículos especiais 12. Então, cada ano que passa, eu tenho um fator de depreciação aí, né, maior, se a gente for pensar, certo? Então, suponhamos que você tem uma quantidade de veículos aí de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5. Esse exemplo aqui justamente mostra isso, né? Se você tem aí idades diferentes de veículos na sua frota. Então, você tem que fazer nada mais que a ponderação deles, né? Faz o cálculo para cada um separado e depois junta como outro, como todo, certo? Então, para cada ano que vai passando aí, eu tenho um percentual de depreciação que você multiplica ao seu veículo. Isso tanto para leve, quanto para pesado e quanto para, vamos dizer, para especial. Vamos pegar só especial aqui, 12 anos. Então, se eu tiver veículos, todos os veículos de 0 a 1 ano, então eu vou pegar o valor dos veículos ali e multiplicar por 0,13 e se eu tiver pela quantidade de veículos que eu tenho. Vamos dizer assim. Agora, se eu tenho veículo de 1 ano, de 5, de 6, de 7, eu faço pela quantidade e depois somo ele como tudo e me dá esse valor aqui embaixo, né? 167. E qual que é a depreciação da frota, né? Então, vai ser nada mais que a quantidade de veículos que eu tenho, né? Vezes, né, o valor de depreciação total que eu tive. Isso para quê? Isso, né, para veículo especial, a mesma coisa que eu faço para veículo pesado e para veículo, vamos dizer, leve, certo? Como aqui a gente está pegando um caso especial. Então, tendo esse valor de depreciação, a depreciação anual do veículo vai ser nada mais que a depreciação anual da frota, dividido pela quantidade de veículos que eu tenho na minha frota, certo? Daí, né, eu tenho o que? A depreciação anual do veículo especial, certo? Ou seja, eu tenho quanto cada veículo vai depreciar por ano. Mas lembra que eu falei para vocês que o custo fixo ele é o valor monetário por veículo vezes mês? Então tem que saber o que? Tudo em mês. Então nada mais o que eu tenho que fazer é pegar esse valor da depreciação anual de cada veículo e dividir por 12. Daí eu tenho o valor, né, de cada o valor que eu tenho em si de depreciação por veículo vezes mês. Ok? O ponderado, pessoal, é quando eu estou trabalhando mais com o tipo de frota, né, em si. Ele segue o mesmo raciocínio lá dos cálculos variáveis, dos custos variáveis ponderados. E com esse valor somatório, tanto para o veículo especial, quanto leve, quanto pesado, eu divido pela a quantidade que eu tenho operante aí, certo? A depreciação de máquinas, né, instalações e equipamentos, eu utilizo esse fator, né, que é 0,001, ou seja, 1 vezes 10 a menos 4, vamos dizer, em si. E como que ela vai ser? Ela vai ser, então, 28, vamos voltar aqui. Opa, a gente vê que o 28, sempre eu perco. 28, né? Então, seria a quantidade de veículo levei. Então, aqui vai ser custo fixo.
passei muito, né? De máquina. Então vai ser o preço do meu veículo sem a rodagem, certo? Né? Vezes 0,01. Então daí eu tenho um preço do veículo por a quantidade da depreciação de máquinas, instalações e equipamentos aí, né, em si. E a depreciação total, nada mais é que eu vou somar a depreciação dos veículos mais a depreciação das máquinas, ok? Máquinas, instalações e equipamentos, certo? Quanto à remuneração, eu também tenho um valor específico aí, né, um percentual específico para cada ano do meu veículo em si. Se eu tenho diferentes idades de veículos, então, como a gente já falou lá na parte de depreciação, a mesma coisa eu faço para remuneração. Eu faço esse somatório aqui, né? Então, o somatório, né, desses tipos de veículos, né, a remuneração, quer dizer, total dele, vai ser o preço do meu veículo sem a rodagem, multiplicado pelo o coeficiente em si, né, o valor total que ele teve de remuneração. Daí eu tenho, né, o valor aí por ano, certo? Aí eu quero, né, a quantidade anual aí de cada veículo. Então eu pego esse valor que eu tive anual, divido pela quantidade da minha frota total. Então eu sei quanto cada veículo vai inserir por ano. E a mesma coisa eu faço, se eu quero por mês, eu pego e divido por 12. Então isso eu faço para fixo, para fixo não, para pesado, para leve e para especial, ok? Ponderado, né? Eu faço a mesma coisa aí, então só que eu considero a quantidade que eu tenho de veículo leve, de pesado e de especial, e depois divido pela minha frota operante. Mesma coisa para máquinas, certo? Então a remuneração total nada mais é que eu faço um somatório aí dessas remunerações. Bom, quanto ao custo, né, total de capital, né, em si. Então, o custo total de capital vai ser composto pelo meu custo 177, vamos voltar aqui, com a minha depreciação total, certo? Vamos voltar. Mais a minha remuneração total, daí eu tenho, né, o custo total de capital. Então, vai ser o custo vezes veículo por mês. E a minha remuneração total vai ser nada mais que o meu cálculo do custo ponderado de remuneração por veículos em si, somados mais a remuneração mensal que eu tenho de máquinas, certo? Somado mais o cálculo do custo ponderado do almoxarifado, vamos dizer. E daí eu tenho a remuneração total. Lembrando que para os nossos cálculos lá da planilha que eu fiz, eu desconsidero o almoxarifado, tá bom? Mas se vocês considerarem de vocês, podem ficar à vontade, certo? E o custo total de capital vai ser, né, o custo de remuneração que eu tenho aí por veículo em si, mais essa remuneração total, certo? Bom, agora a despesa com pessoal. A despesa com pessoal em si, esses aqui são encargos básicos que a gente tem, de acordo com o PIS, mas eu acho interessante vocês darem uma olhada, porque muda, né, em si. Então, tem um valor destinado para motorista, um valor destinado para cobrador e um valor destinado para fiscal despachante. Se acaso vocês não conseguirem valor específico, pode adotar esse aqui de 1,6287. Só que você coloca lá para mim no finalzinho da planilha, ó, professor, adotei esse fator de encargo, porque eu não encontrei nada na legislação em si, não quis fazer a parte de cálculo que consta lá nos anexos 1, 2 e 3. E utilizei o fator de utilização aí, o limite de 2,20. Ah, não, utilizei o limite de 2,8. Ah, não, utilizei o limite aí de 0,20 para despachante. Para me saber como que se realmente o cálculo foi feito certinho, ok? Então vai ser, né, o salário aí do motorista vezes o encargo vezes o fator de utilização. Daí você tem, né, o quanto, né, despende monetariamente por veículo por mês. Então eu tenho motorista tanto para veículo leve quanto para pesado quanto para especial. Você tem que segmentar em si. E lembrando que o cálculo pessoal envolve as diversas funcionalidades, né, e funções que tem, então motorista, cobrador, fiscal, despachante, se tiver manobrista também você coloca. Então no final, para ter esse custo, a despesa mensal do pessoal da operação, você tem que somar tudo, certo? Então o custo que teve com motorista, com cobrador e com fiscal, despachante, certo?
Da manutenção, segue no mesmo instinto, só porque você vai multiplicar aí pelo um coeficiente, né, que a gente tem. Do administrativo também você multiplica aí pelo coeficiente, né? Então tá aqui, para manutenção, o limite inferior é de 0,12 a 0,15, para o administrativo 0,8 a 0,13, certo? Quanto aos benefícios, né? Então, o que de benefício vai incidir aí? Lembrando, esse benefício vai ser em função, né? O valor dele em função dividido pela frota operante, né? Não entra em questão da frota reserva, porque eu não fico com motorista reserva. Eu não fico com cobrador reserva, né? Porque minhas linhas são programadas. Eu não fico com despachante reserva. Eu fico com veículo reserva para caso der um problema. Mas essa questão de remuneração de pessoal, né? Eu não fico, certo? Então, meu custo aqui total, né, da despesa com pessoal vai ser nada mais que a despesa mensal do pessoal da operação, somada com a despesa mensal do pessoal da manutenção, somada com a despesa mensal do pessoal do administrativo, somado com os benefícios, somado com a remuneração da diretoria aí, que seria o Prolabore tirado. Daí eu tenho, né, o meu total de despesa aí com pessoas. Ok? Tem umas despesas administrativas, né? Que vai entrar aí o valor do veículo vezes o coeficiente de utilização. Esse coeficiente de utilização ele vai estar em torno de 0,017, inferior a 0,033 em si. E o seguro de responsabilidade civil, certo? Esse seguro de responsabilidade civil em si, ele vai ser o quanto vai ser cobrado por ano, né? Em função da minha frota operante, na minha frota reserva, dividido por 12. Por que eu divido por 12, pessoal? Porque eu tenho que trabalhar aqui na parte do meu custo fixo do valor mensal. Para mim, por ano, não dá para me somar uma coisa anual com uma coisa mensal. Então, trabalhar com a mesma unidade aí. O seguro, né? Também, então, eu pego o valor do seguro. Lembrando que o seguro ele cobra por ano, só que eu divido por mês, que eu trabalhando com mês. E PVA, a mesma coisa, né? Eu pego o valor dele e divido também por mês. Só porque antes, né, que eu pego? Do IPVA, eu faço uma coisa que eu não concordo muito, né? Mas é necessário fazer aqui de acordo com o manual do GPOT. Ele faz análise do IPVA da frota operante. Só porque a minha frota reserva também, em si, eu tenho custo que incide nela aí, imposto sobre veículo, o imposto de propriedade veicular, né? E aqui ele não leva em consideração. Então, o total da minha despesa administrativa vai ser esse. O valor das minhas despesas gerais, mais da meu seguro de responsabilidade civil, mais o seguro obrigatório do veículo, mais o valor de IPVA, certo? Então, daí eu tenho o valor monetário por veículo a cada mês. Então, qual que é o meu custo total fixo, né? Meu fixo total. Então, vai ser, vamos somar lá 237, vamos voltar. Vai ser o meu custo total de capital, certo? Mais o meu custo total das despesas administrativas, beleza? Vezes, né, a quantidade aí de veículo que eu tenho operante, beleza? A quantidade de veículo total que eu tenho, perdão, pessoal. Operante é o 37. O custo pessoal vai ser nada mais com o meu custo total, né, com despesa com pessoal, vezes, né, a quantidade de veículos que eu tenho aí operante. Agora, esse aqui é a quantidade de veículo operante, certo? Meu custo fixo total vai ser nada mais que o meu custo de capital administrativo somado com o meu custo de pessoal. E o meu custo fixo total por km vai ser o meu custo fixo total dividido pela quantidade de quilometragem, né? E percorrida aí e equivalente. Então, voltando aqui agora para o cálculo final da tarifa, eu vou entrar pelo custo que eu tenho, né, o custo total por km, vai ser, vamos voltar no 126, o que tratava, $122, vai ser o somatório do meu custo variável total, né, mais o meu custo fixo total. Então, o meu custo total vai ser custo variável total mais custo fixo total.
Daí, o que, que eu ensino, né? Eu tenho os tributos e as alíquotas, né? Então, eu somo das alíquotas sobre a receita, então o valor que eu tenho, né? Eu tenho valor já padronizado lá de imposto sobre serviço e valor, né, do COFINS, do PIS, quer dizer. Eu lembro que era 2%, o PIS e o ISS eu não lembro. Já o COFINS e a taxa de gerenciamento, né, ela vai ser em função, como é que chama? Do meu município. E como que eu faço isso? Então, eu faço somatório de todos esses percentuais em si, em percentuais, né, pessoal? Então, 2% então vai ser 0,02. E o fator de equivalência vai ser 1 menos o somatório desses percentuais dividido por 100. Então, o meu custo total com tributos vai ser o meu custo total, então custo variável mais custo fixo, né? Dividido por esse fator de equivalência, certo? E o cálculo da minha tarifa vai ser o quê? Nada mais é que esse custo total com tributos dividido pelo índice de passageiros equivalentes por quilômetro, certo? Daí eu chego no meu custo da minha tarifa final. Ok? Então é isso, pessoal. Tem uma planilha lá que está exemplificando que eu fiz um exemplo. Eu coloquei uns dados, então é só vocês alterarem esses dados. Qualquer dúvida, me contatem. E lembrando, atividades 6 e 7 até dia 22. Não vou aceitar após o dia 22. Atividade 6 já era para ter até fechado, mas eu estou deixando isso. Para quê? Para quando for no dia 23, a nota de vocês estarem lançada e não ter problema nenhum com questão de nota, certo? Vai ficar uma aula lá de frota para vocês a nível de curiosidade, mas eu já falei com a professora Luciana e falei com a Patrícia também, tá bom? A gente terminou o conteúdo em si e eu não sei, né, se elas vão, se vai querer conversar, mas eu acho que não, a professora Luciana é super tranquila. Mas após isso, considerem-se de férias, ok? Então, pessoal, até mais. Um bom fim de semestre a todos aí e um bom descanso.